eu sou a Thalita e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Meus amores, e antes de começar esse vídeo, eu quero indicar pra vocês um curso para iniciantes e para quem já sabe se maquiar muito bem. É o primeiro link da descrição do vídeo, você clica nele e vai ver o curso. Eu tô fazendo esse curso já tem uma semana e meia e eu estou amando. Eu tô aprendendo como se maquiar e eu tenho gostado bastante porque ensina direitinho pra quem é iniciante e pra quem já é avançada na maquiagem. E vai rolar um sorteio super bacana pra você que quer começar a se maquiar ou você que já é avançada no mundo da maquiagem. Quem comprar o curso de maquiagem vai estar ganhando outro de graça. Ou seja, você vai estar com 2 cursos em suas mãos. Ainda não sabemos a data certa, mas em geral já começa a comprar para ganhar o sorteio, tá bom? Então, ó, fiquem espertas, meninas. E o vídeo de hoje vai ser uma make para o dia a dia, uma make simples e fácil de se fazer, tá bom? Vocês me pediram demais, Tainá, como você faz para sair ali, para ir ali no mercado? Gente, como eu tô sem sobrancelha, tem que ter uma make prática, rapidinho, para poder fazer para o meu dia a dia. Então fiquem com o vídeo, eu espero muito que vocês gostem. E pra me ajudar, por favor, vamos deixar o máximo de like. Você que não deixou o like ainda, deixa o seu like agora pra me ajudar. E você que é novo aqui no meu canal, tem que se inscrever pra me ajudar também a chegar a 300 mil inscritos. Então corre, se inscreve todo mundo, chama todo mundo pra se inscrever. E eu sou muito grata a todo mundo que já tá se inscrevendo. Eu amo vocês. E pra quem quiser ficar mais pertinho de mim, quiser acompanhar meu dia a dia, esse é o meu Instagram. Me segue lá. Posso estar seguindo você de volta também. E enfim, gente, é isso. Vamos começar o vídeo.
Meus amores, essa foi a minha make para o dia a dia. Só que como vocês podem ver, eu exagerei um pouquinho no meu olho. Por quê, gente? Depois que eu comecei a fazer esse curso, eu não consigo me ver mais sem sombra. Toda vez que eu vou me maquiar, eu tenho que passar alguma coisa no meu olho. Eu não consigo ficar sem nada. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da minha make para o dia a dia. Tá um pouco muito avançada? Tá. Não tá muito complicada um pouquinho? Não muito assim, né? E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aquele joinha pra me ajudar, que o seu like é muito importante aqui no canal. E você que é novo, que não é inscrito também, corre, se inscreve pra me ajudar a chegar a 300 mil inscritos. Então corre, se inscreve. E você que não me acompanha lá no meu Instagram, me segue lá. Eu posto várias coisas do meu dia a dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer. Amo vocês, beijo!